Olá pessoal, hoje na nossa disciplina de desenho de observação e apresentação nós vamos falar sobre textura com grafite. Vamos apresentar o material, a grafite, e falar como utilizar para representar texturas. Nós vamos iniciar explicando o que é grafite, depois vamos especificar os materiais, em seguida vamos falar de alguns conceitos sobre a representação da luz e sombra, tonalidade e iluminação. Em seguida, quais são os cuidados que a gente tem que ter com o desenho e como manusear o material. Depois vou mostrar alguns exemplos de textura. Em seguida, fazer uma demonstração e vamos finalizar fazendo uma retomada da nossa aula. Então vamos começar. A grafite é um dos materiais ideais para iniciar a desenhar, em função de alguns fatores. Da sua fácil disponibilidade, é fácil de encontrar, do relativo baixo preço, eu digo relativo porque existem vários materiais e os preços vão variar, mas nós vamos ver daqui a pouco. E não exige muitos materiais de suporte. Uma folha de papel e uma borracha, nós já podemos começar a desenhar. Quimicamente, a grafite é composta do mesmo material do diamante, como nós podemos ver aqui na ilustração. Só que como o arranjo das moléculas, o arranjo geométrico das moléculas é diferente, esses dois materiais possuem características muito distintas. A grafite, como nós conhecemos, foi descoberta por volta de 1565 na Inglaterra, ou seja, não é tão antigo como nós podemos imaginar. Pela simplicidade, pelo uso tão comum, a gente poderia imaginar que é um material muito mais antigo, mas de fato ele não é. E o lápis, da forma como nós conhecemos hoje, ele só foi desenvolvido por volta do século XVIII. Antes disso, a grafite foi utilizada para marcar animais, no processo da produção de canhões ou para propósitos medicinais, depois que começou a ser utilizado com propósitos artísticos. O lápis ele é composto não da 100% de grafite, mas é uma adição de grafite e argila, que vai gerar um material cuja variação nessa proporção dos elementos vai controlar a dureza da grafite, da mina. A grafite só foi nomeada, só recebeu esse nome grafite em 1789. Vem do grego e significa escrever. Anteriormente era conhecida por outros nomes, como chumbo negro. Aqui na apresentação nós podemos ver uma das primeiras versões do lápis, em que ele consistia na verdade como se fosse um sanduíche de duas lâminas de madeira, sendo o recheio a grafite em si. Agora nós vamos falar sobre os diferentes materiais que utilizam a grafite. Temos uma variedade. Existe o mais conhecido, que é o lápis de grafite. Nós temos também o lápis de carvão. Temos o carvão prensado em barras, os galhos de carvão, a lapiseira que vai utilizar as minas de grafite e também uma lapiseira super grossa. A maciez vai ser expressada por meio das letras B, H e F. B de black, preto, H de hard, duro e F de fine, fino. E dentro dessas variações que estão indicadas aqui no slide. Então, de 9H a 4H, a gente tem aquelas grafites que vão ser mais duras. De 3H a H, a dureza é média. Do F ao B, a gente tem uma maciez média. Já do 2B ao 6B, nós já temos os lápis macios. E do 7B ao 9B, a gente já vai ter o extra macio. Lembrando que essa maciez vai ser dada pela proporção de argila no material. Quanto mais argila, mais dura vai ser a mina. Uma informação importante é que não existe um sistema de padronização. Então, uma mesma indicação pode significar diferente maciez. Por exemplo, se eu pegar um lápis 4B de uma empresa, ela pode resultar num desenho diferente de um lápis 4B de uma outra empresa em função da diferença de maciez, apesar da indicação ser a mesma. Tá? Nesse slide agora, nós estamos agrupando
a maciez com determinados usos. Então, as mais duras de 9H, 6H podem ser utilizadas para litografia, para estilogravura ou outros fins. Da 5H a 3H pode-se utilizar para gráficos e detalhes, inclusive detalhes artísticos. De 2H a H para desenhos técnicos. De F para HB para desenhos lineares. Inclusive a escrita também pode ser utilizada para desenhos técnicos. De B a 3B, desenhos à mão livre, e de 4B em diante, para rascunhos, projetos, estudos, preenchimento de áreas escuras, uma área maior do papel. Então, cada um desses, a maciez vai indicar diferentes usos do lápis. Além da grafite em si, nós temos outros materiais. A borracha, obviamente, existem diversos tipos de borracha. E no desenho com grafite, nós temos que evitar o uso em excesso da borracha, porque ele pode acabar manchando o nosso desenho. Num primeiro momento, tudo bem, quando você está fazendo os primeiros esboços e marcando o papel com uma lapiseira ou um lápis mais fino, mais duro, tudo bem. Agora, à medida que você vai avançando no desenho, já fica mais difícil você utilizar a borracha, porque ele acaba, na verdade, manchando o seu desenho. Um outro tipo de borracha que é muito utilizado no desenho com grafite é o limpa-tipos, que é uma borracha bem macia que pode ser moldada em diferentes formas. Ele não vai apagar completamente o desenho, mas ele vai servir para remover excessos, para criar textura, para criar efeitos. Nós temos também os esfumadores, que servem para, entre aspas, borrar o desenho, mas é um borrado intencional, aquela área que você quer mesclar os diferentes tons de cinza da grafite ou se estiver utilizando um outro material como pastel. Esse efeito pode ser alcançado utilizando papel toalha, feltro, pincéis de cera, mas um dos mais tradicionais é, de fato, o esfumínio, que ele vai ter diferentes numerações para indicar as diferentes grossuras do material. Outro material, obviamente, se nós estamos trabalhando com lápis, nós vamos precisar de apontar aquele lápis. Então, nós temos o apontador ou estilete. Nós podemos apontar utilizando o apontador para obter uma forma cônica, ou utilizar um estilete para apontar o lápis, dando outras formas, possibilitando outros efeitos, como demonstrado aqui nessa figura ao lado. Bem, nós vamos falar agora sobre tonalidade e iluminação. Como é que nós vamos representar a luz e a sombra utilizando a grafite? Por meio da variação dos tipos de lápis, grafite e da força do traço, nós conseguimos representar diferentes tons, criando a ilusão de profundidade e de tridimensionalidade no desenho. Se as formas forem curvas e esféricas, a transição entre esses tons ele vai ser mais gradual, em oposição a uma transição mais abrupta se as formas que nós estivermos trabalhando, se essas formas forem compostas por planos. Desenhar não é somente a técnica, mas sim observar. Então é importante identificar onde estão os tons mais escuros, onde estão os tons mais claros da cena que nós queremos representar e não devemos ter medo de usar os tons escuros. O contraste é muito importante. Então, às vezes, o aluno está trabalhando com a grafite, faz aquele desenho bem clarinho. Então, não tenham medo de usar o material. Nesse desenho, nós podemos ver como é que a luz vai interagir com o objeto e como é que nós podemos representar os diferentes tipos de iluminação. Então, nós temos aqui a luz direta, que ela vai ser a de menor tonalidade se nós considerarmos essa escala de tons. Ela é mais evidente em superfícies lisas e brilhantes, e é aquela luz que é refletida diretamente nos olhos do observador. Ela pode ser representada, inclusive, com o próprio branco do papel. Nós temos aqui o meio tom, que é toda a área do objeto voltada para a fonte de luz. O tom ele vai escurecer à medida que se afasta da luz. Ele pode ser representado mais claro ou mais escuro, vai depender da forma e da cor do objeto. Nós temos também aqui a luz refletida.
que é a luz refletida dos objetos em volta daquele objeto que nós estamos representando. E esse elemento ele é muito importante para passar o realismo da cena. Temos aqui a borda da sombra, que vai ser justamente a parte do objeto que não está voltado para a fonte de luz. É importante para a definição da forma do objeto, já que ele vai reforçar o seu contorno. Por fim, a gente tem aqui a sombra projetada pela forma do objeto no plano de suporte ou em outros objetos que estejam em volta. À medida que a sombra vai se afastando do objeto, ela vai ficando mais clara. Então, mas isso vai depender também do tipo de fonte de luz. Se a fonte de luz for uma luz difusa, ela vai gerar sombras cujos limites dessas sombras vão ser mais suaves, esse contorno da sombra. Já se for uma luz pontual, ela vai gerar sombras com os limites mais definidos. Agora nós vamos falar sobre alguns cuidados e procedimentos que nós temos que ter na hora de manusear o nosso material. O primeiro cuidado ao fazer o desenho é manter as mãos limpas. Outro ponto, evitar tocar no meio da folha de papel onde você vai executar o seu desenho. Claro, a gente vai tocar nas extremidades para poder ajustar o papel, mover. Agora, evitar de ficar tocando muito na parte onde vai ser feito o desenho, para a gordura dos dedos não prejudicar o seu desenho. Outra dica, começar o desenho da parte esquerda superior e levando para a parte direita inferior, tá? Isso se você for destro. Se for canhoto, o inverso. Claro que nem sempre isso é possível, mas é uma orientação geral. Outra dica é criar barreiras para evitar sujar o desenho. Então, por exemplo, eu posso fazer isso aqui. Pegar uma outra folha de papel, pode ser uma folha de papel maior. No caso, vamos considerando que o desenho fica em paisagem, eu vou pegar uma outra folha de papel, vou pegar uma fita crepe, vou fixar essa folha em branco limpa. Com isso, na hora que nós formos fazer o desenho, nós podemos movimentar essa folha aqui embaixo, ok? E manter essa parte de baixo do desenho sem a mão ficar em contato direto com o papel, tá? Importante que essa folha esteja limpa. A outra dica que a gente pode utilizar é cobrir as partes finalizadas. Então vamos supor, finalizei essa parte do desenho, eu venho com um pedaço de papel, pode ser um pedaço de papel menor, tá? Pode ser um recorte de papel, não tem problema. Você coloca sobre ele aqui, vamos considerar que aqui é um pedaço, e fixa na mesa ou fixa na folha. Cuidado, gente, com o tipo de fita que vocês vão utilizar, tá? Se for uma cola muito forte, ela pode acabar rasgando o papel de vocês. Então essa área aqui fica protegida e você pode continuar a fazer o restante do desenho. Okay? Então essas 4 dicas aí na hora de cuidados que nós temos que ter na hora de fazer o desenho com a grafite. A gente vai falar um pouco sobre as maneiras de segurar o lápis. Não existe uma forma certa, mas existem algumas formas que vocês podem utilizar e, a partir daí, desenvolver a maneira de trabalho de cada um. Uma das formas de segurar o lápis é com as mãos por baixo. Então, nós vamos alinhar o lápis entre o dedo indicador e o dedo médio e utilizar o polegar como suporte. E é a pressão que a gente vai exercer no polegar vai nos auxiliar a fazer traços mais firmes ou mais fracos. Tá? Então, se a pressão que eu exerço no polegar for menor, então eu consigo, e eu pressionar menos o papel, eu vou fazer traços mais fracos. Aí, se eu precisar forçar o lápis no papel, eu vou precisar segurar o polegar com mais força. E aí, com isso, a gente faz um traço mais forte. Tá? Segurando dessa forma, nós conseguimos fazer traços movimentando somente o punho, ou também movimentando o punho e o braço como um todo.
fazendo traços mais longos. Uma outra forma de segurar o lápis é com as mãos por cima. Com isso, o punho ele vai ficar mais firme. A gente não vai conseguir fazer muito movimento com o punho, mas nós vamos conseguir fazer traços bem longos, movimentando o braço como um todo. Tá? Nós podemos também utilizar essa forma de segurar para fazer preenchimentos, degradês. A terceira forma é a posição de escrita, digamos assim, que é semelhante quando nós vamos escrever, em que a gente pega mais próximo aqui da ponta do lápis. E ele é ideal para fazer detalhes. Tá? Lembrando de não segurar muito na pontinha, porque se você segura muito na pontinha, você acaba não visualizando o papel. Então, segure mais próximo à ponta, mas ainda de uma forma que você consiga visualizar o papel. Agora eu vou apresentar alguns exemplos de textura. Na apresentação tem o passo a passo. Eu não vou ler esse passo a passo para vocês, eu não vou explicar esse passo a passo para vocês. Vocês vão poder ler depois com calma na apresentação que vai ficar disponibilizada. Então aqui é uma textura de serrapilheira. Então observem rapidamente que ele começa definindo os traços, depois vai definindo as sombras, preenchendo as sombras, depois adicionando os detalhes de iluminação e por fim colocando como se fossem fios saindo desse trançado. Aqui nós temos tijolos antigos, então novamente define as formas, adiciona as sombras, adiciona alguns detalhes e por fim trabalha com esfuminho. Aqui nós temos o mármore, então define as veias do mármore, em seguida engrossa algumas dessas linhas, adiciona mais algumas veias com um traço bem fino e por fim usa o esfuminho. Aqui nós temos uma textura de madeira, então define os anéis da madeira, depois vem com lápis 2B e vai definindo esta textura na vertical. Aí aqui ele aumentou a textura e no último passo utilizou o esfuminho. Agora eu vou fazer uma demonstração de uma dessas texturas, no caso a textura de madeira. Então, o primeiro passo é marcar os anéis da madeira com linhas bem finas. Em seguida, com o lápis 2B, nós vamos aplicar as furas verticais seguindo os arcos dos anéis, mudando a espessura dos arcos. Então, observem que na parte inferior eles são mais finos e à medida que eles vão chegando nesse topo, nesse pico, nós vamos engrossando essas achuras verticais. O terceiro passo, com uma lapiseira HB, nós vamos aplicar linhas verticais estendendo o comprimento das linhas feitas no passo anterior, criando uma gradação na transição entre os tons mais claros e os tons mais escuros. É interessante não deixar essa transição muito marcada. E no último passo, nós vamos utilizar o esfuminho para poder mesclar esses tons. Agora é importante que as linhas verticais apareçam. Então agora, como encerramento, nós vamos fazer um breve resumo da aula. Nós vimos que a grafite nada mais é do que carbono, o elemento químico carbono, que ele não é tão antigo assim como nós poderíamos imaginar, que na verdade, na forma como nós conhecemos hoje, utilizado no lápis ou na mina de grafite, que é utilizado com a lapiseira, na verdade é uma mistura de argila e grafite que vai resultar no material que nós conhecemos. Em materiais,
nós vimos que existem vários tipos de aplicações da grafite, seja no lápis de grafite, o mais comum, no lápis de carvão, carvão prensado, entre outros. Nós conversamos também que a maciez vai ser definida justamente pela proporção entre argila e grafite. Quanto mais argila, mais duro. Quanto mais grafite, mais macio. E que cada um desses materiais vai ter uma determinada aplicação, que essa maciez vai ser indicada pelas letras B, H e F, gerando uma gradação de dureza e maciez dos diferentes tipos de grafite. Ainda em materiais, nós falamos sobre a borracha, sobre os esfumadores, conversamos também sobre apontador e estilete. Em seguida, nós falamos sobre os conceitos envolvendo a representação de luz e sombra. Vimos que a iluminação tem vários elementos. Nós temos a luz direta, o meio-tom, a borda da sombra, a luz refletida, a sombra projetada, sendo que a utilização desses elementos vai permitir desenhar a nossa cena. Em cuidados e procedimentos, nós vimos as 4 dicas. Na verdade, 5, porque a primeira é manter as mãos limpas, depois evitar tocar na área de desenho do papel, depois começar o desenho da parte superior esquerda indo para a parte inferior direita, criar barreiras para proteger o desenho e, por último, cobrir as partes que foram finalizadas. Nós vimos ainda 3 maneiras de segurar o lápis ou a lapiseira para criar diferentes efeitos. Nós vimos exemplos de 4 texturas, a de serrapilheira, tijolos antigos, mármore e madeira. E o exemplo da madeira também foi demonstrado. Então é isso, pessoal. Obrigado e até a próxima aula.